aí, tudo bem? Eu sou a Luciana e seja bem-vindo para mais um vídeo. Acho que eu já dei a entender aqui que eu gosto de Helluva Boss e Rasminho Hotel, né? Eu não consigo evitar. A animação é tão bonita e fluida, a temática é bem interessante e profunda e os personagens são muito carismáticos. Não é à toa que essas animações têm uma base de fãs tão bem fundamentada, apesar da demora longa em estrear novo conteúdo. Mas é aquilo, né? Muitos fãs também significa muitos haters. E se fosse para as pessoas anônimas, seria uma coisa. Mas recentemente chamou a atenção no fandom de Helluva Boss como pessoas famosas e com uma bagagem grande de animação começaram a reclamar da qualidade da segunda temporada. O exemplo mais polêmico foi o Sarcastic Chorus, um youtuber muito grande na gringa, que lançou um vídeo em dezembro julgando Helluva Boss e disse que ia desistir de assistir e postar porque a série decepcionou. E eu aqui, do outro lado, fiquei olhando toda essa treta e pensando sobre como a mesma série pode causar opiniões tão diferentes. Fiquei ruminando essa questão na minha cabeça, até que eu comecei a escrever minha própria resenha sobre o desenho animado, o que resultou nesse vídeo. Eu tentei ser o mais justa e imparcial possível, e tentei criticar os roteiros da série como eu criticaria os meus próprios roteiros. Ou seja, criticando porque eu quero que fique melhor, não porque eu só quero destilar ódio desnecessário na animação. Isso dito, vamos lá. Em primeiro lugar, a animação. Nesse quesito, nem eu, e eu imagino que nem ninguém, ousa criticar. A animação é bem fluida e brilhante e os designs são bem criativos e variados. Tem uma cena ou outra onde os personagens ficam fora do modelo, mas é raro. E as cenas mais importantes e centrais dos episódios, sim, são excelentes. Principalmente se você considerar que é uma animação feita à mão, de maneira totalmente independente. Outro ponto alto de Helluva Boss, assim como de Rasminho Hotel, é a trilha sonora. As músicas de Helluva Boss, embora eu possa dizer que uma ou outra é meio desnecessária, são sempre muito boas. São divertidas quando precisam ser, são emocionantes se esse é o objetivo, e sempre são executadas perfeitamente. Mesmo com aqueles atores que não são cantores profissionais. Já o roteiro, por outro lado, eu acho que poderia dar uma melhorada. Se por um lado a escrita da maioria dos episódios é consistente entre si, no sentido de que a série é boa em criar uma ideia nova a cada episódio e tornar a história interessante durante todo o decorrer, seria perfeito se a série fosse um desenho episódico, onde cada história fosse independente da outra, tipo, sei lá, Bob Esponja, por exemplo. Um desenho onde um episódio não afeta o outro. Se fosse assim, estaria beleza, sou sucesso. O problema é que Helluva Boss é um desenho que foca muito na narrativa, em que uma história maior une os episódios. É uma série em que a continuidade é importante. Aí que eu acho que a história peca. Porque Helluva Boss tem um ritmo muito lento e os episódios acumulam muitos plots diferentes que ou demoram para desenvolver ou se parecem de uma hora para outra. Por exemplo, o arco de história do disfarce humano da Imp aparece pela primeira vez no episódio 3 da primeira temporada. Nesse episódio é dito claramente que é proibido que os demônios vão ao mundo dos vivos sem se disfarçar como humanos, e que os três estão infringindo a lei fazendo isso. Então, só para ficar claro, para frisar esse ponto, o episódio deixa explícito que eles não podem ir ao mundo humano sem se disfarçar. Uma coisa que você imagina que faria diferença em episódios futuros, certo? Já que o trabalho deles é ir pra Terra. Bem, na verdade você tá errado. Até chega a se tornar relevante no episódio 4, onde os três tentam usar fantasias de humanos pra se disfarçar, mas aí em todos os outros episódios em que eles vão pra Terra de novo, essa informação simplesmente desaparece, como se isso nem existisse mais. Só aparece de novo lá na segunda temporada, no episódio Vendo Estrelas, quando de novo o Blitz tenta se disfarçar de humano. Daí então se torna relevante só nesse episódio e no episódio seguinte, Campistas Infelizes. E depois de novo, nunca mais aparece. Deu pra entender que esse enredo ficou meio empacado? Ele aparece e depois some várias vezes sem nunca ir pra frente. E isso não é nem o único plot da série que fica assim. Outra trama que se repete várias vezes e que me dá nos nervos muito é a trama da autoaversão do Blitz. Vários episódios tem alguma coisa acontecendo que afeta o Blitz, faz ele se lembrar do passado traumático dele e os amigos dele têm que consolá-lo. E isso acontece várias vezes. Acontece em Caçadores da Verdade, Casa de Asmodeus, Rainha Bee, Turnê de Desculpas e Caça-Fantasmas. Em cada episódio acontece a mesma coisa. Algo desencadeia o Blitz, ele é consolado pelo Moxie, pela Luna ou pela Millie, e o Blitz parece que melhorou, mas isso só dura até o próximo episódio. E tá, você pode até argumentar que isso acontece só pra ser realista, porque um trauma desse na vida real não vai sumir do nada. E até faria sentido, se esse fosse um problema que não é específico do Blitz. Todos os outros personagens principais também têm passados traumáticos, mas ainda assim todos eles se desenvolvem e crescem. O Stolas, o Mox e a Luna superam os problemas que eles têm e conseguem mudar como personagens. Tanto que você consegue perceber, por exemplo, a diferença entre a Luna do episódio piloto e a Luna do final da segunda temporada. Mesma coisa com o Stolas. Ele é muito diferente no começo de como ele é no final. Comparado a eles, fica muito mais perceptível quando só o Blitz, que ainda é o protagonista da série, não consegue superar.
E só pra ficar claro, tá, gente? Eu tô metendo pra caramba. Mas eu ainda acho o desenho incrível. A história da maioria dos episódios é boa. E mesmo os poucos episódios ruins entre a série, ainda não mudam o fato de que a premissa em si da história é muito interessante. Demônios do mal que viajam pra Terra pra vingar o espírito dos maus? Sério, que ideia foda. Eu só acho que a escrita da série poderia melhorar. Porque embora ela seja criativa e consistente, ela também tá bem repetitiva e com um ritmo muito devagar. E eu não falo devagar querendo dizer que os episódios demoram pra sair. Eu quero dizer que a série vai levantar uma questão em um episódio pra só retomar isso 10 episódios depois. Aí outra coisa que eu acho que pode melhorar é o humor da série e o equilíbrio entre comédia e drama. Quer dizer, a comédia de Hello Vavá sempre foi bem pesada. Todo episódio você tem um aviso dizendo que a série não é pra crianças, o humor é bem adulto. Eu admito que esse tipo de piada não é muito a minha praia. Mas na maior parte, eu só relevo que as histórias são interessantes. Mas a questão não é só essa. Mas que tem muitos momentos onde uma piada muito pesada segue imediatamente um momento muito dramático ou emocionante, estragando a seriedade do momento em que tá tentando passar. Tipo, por exemplo, em Vendo Estrelas, a Luna dá um discurso mega emocionante e doce pra Octavia sobre como você deve valorizar os seus pais, mesmo que às vezes eles pisem na bola. Um puto discurso lindo que revela uma grande maturidade emocional da Luna e mostra que ela tá começando a ver o Blitz como um pai. Só que, literalmente, na próxima cena, quando o Blitz tenta abraçar a Luna, ela dá um chute no saco dele. Sério, mano, quando ele tava tentando se desculpar, cara. Eu assistindo essa cena fiquei meio tipo, tá, e aquele discurso todo serviu de quê? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço? Então eu acho que podia... não diminuir as piadas de humor negro por si, mas sei lá, talvez não fazer piadas no meio de alguma cena séria. Saindo um pouco de Hello Vavá, isso também acontece muito em Hazbin Hotel. Tipo, a morte do Adão, eu fiquei meio sem saber se ela era pra ser um momento trágico ou cômico. Porque o Adão tá no meio de um discurso de vilão super sério. Então ele morre de maneira bem anticlimática e exagerada. E então, ele tem um momento emocionante com a Lute antes de morrer de vez. A cena meio que dá um 360 graus de tom em 30 segundos. Eu sei que o estilo de humor por si só não vai mudar. Tudo que eu queria era que, pelo menos, não tivesse tantas piadas no meio de cenas sérias. Deixa a cena mais trágica ser trágica, tá ligado? Isso eu acho que ia melhorar muito a escrita das duas séries. Eu queria falar só sobre Hello Vavá, mas acabei falando das duas aqui. Na geral, eu acho que é só isso, né? Eu espero ter conseguido passar bem o meu ponto de vista sem ofender ninguém, não era isso que eu queria. Era só dar meu ponto de vista sobre a série como um todo. Comenta aí o que você achou, se concorda comigo, se discorda, se quer acrescentar alguma coisa, etc. Se inscreve e ative o sininho se quiser mais vídeos como esse, dê o like e compartilhe pra impulsionar esse vídeo e ajudar no meu canal, e me siga nas redes sociais pra me dar uma força. Obrigada por assistir até aqui, isso é tudo por hoje. Sem vídeo todo domingo às 10 horas da manhã, e até nos vemos de novo na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Moça nerd, desliga. Tchau! Olha o fizz da sua cara, se cobre de fogo e bem debochado, cheio de classe e todo lambuzado, pontos por doçura, mais que loucura, baba balões e ele vai inflando, daqui dá pra ver geral delirando, mas as duas irmãs vieram pra fuder, cheias de pecado, prontas pra vencer, eita, mas que porra, a coisa tá feia pro fizz da Noli.